Bora entender o perfil do leitor de quadrinhos brasileiro? Fala galera, Cláudio Pinheiro aqui, e esse vídeo na verdade é a explicação, ou melhor, a análise dos dados que eu coletei na minha pesquisa sobre quem é o público de quadrinhos em 2019, que eu fiz ali em final de janeiro, né? É uma pesquisa que eu faço todo ano, eu comecei ano passado, 2018, foi um sucesso, foi bem legal. E eu tinha conseguido na época, acho que 1.600 pessoas responderam, o que foi muito bom, uma amostragem legal para essa pesquisa. E esse ano eu consegui mais de 3.500 respostas, o que é uma amostragem excelente, tá? Então eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Eu vou apresentar esse artigo nas jornadas de quadrinhos da USP no segundo semestre, né? Então ele está sendo feito ainda, não tem o artigo pronto. Mas eu acho importante a gente já liberar esses dados para vocês, para eles serem úteis para vocês, né? Para vocês também, se quiserem pesquisar sobre isso, analisarem os dados. Então o que eu vou falar aqui hoje é uma análise bem superficial dos dados, tá? Eu só estou literalmente olhando para os gráficos e tentando interpretar ali na hora para vocês, beleza? Se vocês quiserem realmente ver uma análise científica da parada, eu estou escrevendo o artigo ainda e quando ele ficar pronto eu vou liberar para vocês o link para vocês lerem, enfim, entenderem melhor o que está acontecendo, tá bom? Eu estou estudando estatística para fazer isso, porque eu sei que não é simples você pegar um monte de dados e entender e compilar esses dados. Então eu estou estudando estatística, lendo uns livros sobre isso bem legais, até livros sobre Big Data, inclusive, para entender melhor como interpretar esses dados e como usar eles de forma pertinente pra gente, tá? E como eu vi que essa pesquisa deu muito certo, eu pretendo agora fazer isso anualmente mesmo. Então essa foi a pesquisa do perfil do leitor 2019. E aí ano que vem vai ter perfil do leitor 2020, perfil do leitor 2021 e tudo mais, até o momento em que eu consiga ter, sei lá, 3 ou 4 para poder fazer uma meta-análise e comparar como mudou de um ano para o outro. Eu estou bem ansioso com esse projeto, é um projeto longo, é um projeto que vai dar muitos resultados, né? Já está dando na verdade, e é importante que esses dados fiquem todos disponíveis para todo mundo. Então no meu site, rafapinheiro.com/pesquisa 2019, vai estar todos os gráficos que eu vou falar aqui, tá? Eu estou descrevendo para vocês, esse vídeo vai ser um vídeo longo, bem longo, que eu vou estar explicando os gráficos, né? Eu vou estar falando sobre o resultado, mas quem quiser depois ver com calma os gráficos, tirar suas próprias conclusões e tudo mais, o link aqui embaixo, rafapinheiro.com/pesquisa 2019, vai ter todos os gráficos para vocês e muito em breve, talvez nem tão em breve assim, mas ainda nos próximos meses, tem o link lá que vai dar pro artigo, para vocês lerem o artigo oficialmente, tá bom? E esse link vai ficar lá para sempre. E ano que vem vai ter o pesquisa 2020 e você vai poder consultar e comparar um com o outro, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o que de fato realmente importa, que é os dados, tá? Os dados que eu coletei ao longo de um mês e foram mais de 3.500 respostas, o que é muita coisa, tá? A análise foi feita com uma técnica chamada de bola de neve, né? Onde eu pego pessoas que leem quadrinhos e falo para essas pessoas divulgarem para pessoas que leem quadrinhos e essas pessoas divulgarem para pessoas que leem quadrinhos e exponencialmente chegando a mais pessoas, né? E eu consegui chegar a pessoas que eu não chegaria normalmente. Vocês vão ver nos gráficos que eu vou mostrar para vocês que eu tenho dados ali que comprovam que esse público que respondeu não é o meu público, é o público de quadrinhos da internet, né? E antes de começar, tem mais uma coisa. É importante dizer também que eu fiz um formulário para ser preenchido online. Eu espero que muitos de vocês tenham preenchido esse formulário, se preencheram, obrigado por me ajudarem nessa pesquisa. Mas o formulário online, ele avalia quem está na internet. Então, devem existir leitores de quadrinhos que não estão na internet, que não estão no Facebook, que não estão no YouTube, que não estão no Instagram, que não estão nos blogs de quadrinhos. Então, essas pessoas não foram contempladas. Sinto muito, né? Eu não posso contemplar todo mundo, a gente tenta, mas é importante dizer que nenhum dado que eu vou dar aqui é certíssimo, perfeito, compila todos os leitores do Brasil. Não é verdade, tá? Mas mesmo não sendo 100% de verdade, de certeza, eu consigo traçar um perfil bem aproximado, bem direitinho, de como é o perfil nacional com esses dados, tá? Porque eu, de novo, estou usando metodologias de estatística reais para conseguir avaliar esses dados e provar que esses dados que eu tenho são relevantes, são uma amostragem significativa para o leitor de quadrinho nacional, beleza? Então vamos lá, vamos para os dados, até porque eu tenho que ir para o meu computador, porque aqui não tem computador, eu preciso olhar os gráficos para falar com vocês. Então, edição, beleza, então vamos para o primeiro gráfico, que é o gráfico de idade. Eu coloquei ele em colunas para ficar mais fácil de visualizar, né? Então a gente vê que o pico, né, é aqui aos 21 anos. Então, a maior quantidade de leitores de quadrinhos do Brasil tem 21 anos, o que é um dado que por só não diz muita coisa, né? Porque aqui nesse caso a forma da curva diz muito mais do que o pico, né? Então a gente vê que tem pouca gente aqui com 10 anos, 11 anos, 12 anos, e aí vai crescendo. O ponto máximo, né, é aqui, mas não é a média, tá? A média é aos 27 anos, porque a cauda longa que acontece aqui na sucessão, né, é muito mais longa, né? Cauda longa não é à toa.
Então existe um crescimento vertiginoso aqui, depois ele vai aos pouquinhos diminuindo, bem pouquinho. Nosso último dado aqui é com 70 anos. Tem uma pessoa com 70 anos, aparentemente. Não, perdão, 69. E aqui é importante ressaltar que eu não tenho dados com pessoas menores de 10 anos, né? Não é porque não tem leitores crianças, é porque os leitores crianças não têm acesso a essa minha pesquisa, né? Porque, como eu disse, é uma pesquisa feita online, com formulário, com perguntas até difíceis de renda e tudo mais. Então, nem todas as crianças podem preencher isso direito. Por isso que eu sei que esses dados não contemplam crianças pequenas, né? Menores de 10 anos ou até, sei lá, até uns 15 anos, acho difícil elas completarem direitinho, né? Mas, de qualquer forma, eliminando essa parte, a gente já consegue ver claramente que existe uma tendência por pessoas jovens, né? Jovens adultos, né? E isso não é à toa, porque é a hora que a galera tem poder aquisitivo, né? Então, os jovens adultos têm estágio, tá pegando um primeiro trabalho, então começa a ter grana para, de fato, comprar quadrinhos. E aí começa a ter interesse também, né? Então, interesse somado com poder aquisitivo gera vendas, né? Então, gera público leitor, público consumidor. Então, dá pra ver também que a galera depois de 50 anos já quase não lê quadrinhos, né? São muito poucos que leem. Não quer dizer que eles não leem, tá? Mas a proporção com a galera mais jovem, né? De jovens adultos e adultos em geral, né? É bem maior. Uma coisa que eu acho legal nesse gráfico é que, de fato, não são os adolescentes que compram mais, são os jovens adultos. Então eu acho que a gente está envelhecendo, né? O público de quadrinhos está envelhecendo. Se a gente pegar uma geração anterior, né? A geração dos nossos pais, talvez, a geração que era jovem nos anos 70, nos anos 80, eles liam quadrinhos quando eram moleques, né? Quando eram adolescentes. Então eu acho que essa galera continua lendo quadrinhos, né? Tá mais velha. E a nova geração começou a despertar um interesse mais velha, ou começou a ter dinheiro mais velha. Eu preciso estudar mais, né? Analisar esses dados com mais calma, com mais detalhe, para dar esses dados certinho para vocês. Esse aqui é muito importante, que é de onde vem o leitor de quadrinhos no Brasil, né? E dá para ver aqui que 1/3, basicamente, é de São Paulo. Isso é aterrorizante para mim, assim, porque é muito dísparo. Olha o tamanho de São Paulo pro resto. Nós temos muitos estados no Brasil, gente. Um só ocupa 33,6%. E eu sei que São Paulo é mais populoso, né? Não é só uma questão de que eles gostam mais de quadrinhos. E tem mais gente em São Paulo. Então faz sentido esse gráfico. Mas não é só isso, né? Não é só a quantidade de pessoas. Também tem muito mais interesse, tem muito mais coisa cultural acontecendo, muito mais evento. Tudo que acontece de quadrinho hoje em dia muito relevante, que movimenta gente de outros estados é em São Paulo, né? O Rio tem coisas de quadrinho, BH tem coisas de quadrinho, o FIC é uma exceção, aqui no Rio tem a SIC, tem Game XP, mas em comparação a São Paulo, realmente o polo cultural de quadrinhos é em São Paulo, né? Apesar de que eu odeio admitir isso. E é difícil a gente dizer o que gerou o que, né? Qual é a relação causal disso. É difícil saber se lá tem mais público de quadrinhos porque tem mais evento, tem mais atividade, tem mais autores, ou tem mais autores, eventos e atividades porque tem mais público, né? Então esse nosso dado aqui não diz isso, mas é de se atentar que São Paulo está disparadamente na frente de todo mundo. E como esse gráfico em pizza, né, em rosquinha, sei lá, ele não mostra muito bem a relação entre os estados, pelo menos eu não achei muito claro de ver, né? Eu fiz um outro gráfico, que é esse aqui, ó, de colunas também, mostrando a relação entre eles. Acho que fica mais claro de ver como que cada estado ocupa a hierarquia, né? Como que cada um se relaciona com os outros. Então São Paulo está aqui, ridiculamente mais alto que todo mundo, né? Menos da metade a gente tem o Rio, que é aqui, que é onde eu estou, né? Logo depois, quer dizer, logo depois não, quase na metade de novo, né? A gente tem Minas, então a gente vai dividindo pela metade, tipo assim, metade de São Paulo é Rio, metade do Rio é Minas, e aí um pouquinho abaixo vem Rio Grande do Sul, depois Paraná, e aí depois tem uma escadinha aqui, Bahia, Ceará, Brasília, e vai caindo, quer dizer, tem aqui Pernambuco também, Santa Catarina, ou seja, o que a gente pode definir com isso aqui? Sudeste, muito maior que todo mundo. Cadê o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo é fraquinho, mas coitado do Espírito Santo. Mas enfim, tirando o Espírito Santo, né? Sudeste, gigante, logo depois vem o Sul, né? Então tem Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Depois vem o Nordeste, o que não faz muito sentido, né? Porque teoricamente o Nordeste tem muito mais gente, o Nordeste é muito populoso. Então, se fosse uma questão equilibrada de público, né, teria mais pessoas no Nordeste, mas não tem. E aí a gente não sabe de novo a causalidade, né? Lá não tem muito público porque tem pouco evento porque tem pouco público. Eu acho que é a segunda opção, mas eu preciso estudar mais para poder dizer isso com certeza para vocês. Esse gráfico ele me espanta um pouco, né? Porque não é uma coisa, sei lá, normal de se esperar. A diferença é muito grande. A gente sabe que o Brasil é um lugar com uma desigualdade social gigantesca. E a desigualdade social não é só uma desigualdade social, ela também é uma desigualdade geográfica.
olha que diferença que é o Sudeste em relação ao resto do país, né? Pelo menos falando de quadrinhos, né? Eu sei que isso aqui é um gráfico só contempla quadrinhos, mas eu também sei que outras pesquisas de outras coisas também mostram o Sudeste como bizarramente diferente do resto. Então esse gráfico mostra que o quadrinho não está diferente, né? O quadrinho também mostra o Sudeste como muito mais fervilhante em relação a quadrinhos do que o resto do Brasil. Lembrando, gente, que quem quiser ver esses dados, conferir certinho, lá no meu site, rafaprimeira.com/pesquisa 2019, tem esses dados interativos, tá? Tu pode passar o mouse por cima e ver o valor certinho, né? Quantas pessoas, qual a porcentagem. Então, se essa visualização aqui pelo vídeo não está sendo clara o suficiente, vê esse vídeo junto com o gráfico no meu site lá, olhando os valores, tá? Usem o gráfico no site, usem os gráficos, né? Usem os dados que eu fiz, não fiz isso à toa. Aqui, então, a gente vai ver o grau de escolaridade, né? O nível de escolaridade das pessoas. E, mais uma vez, esse gráfico aqui dá a porcentagem, o que é interessante da gente ver, ó. Ensino superior incompleto é a maior parte, e ensino superior completo é a segunda maior parte. Então, mais da metade ou faz faculdade ou já fez faculdade. Agora, como tem muitas opções, esse gráfico não é tão prático de entender, né? Então eu fiz uma outra situação aqui, ó, com a relação entre eles em colunas, acho que é mais fácil de entender, olha só. Então, ensino superior incompleto é o maior e o ensino superior completo é o segundo maior. Depois disso, a gente vem para ensino médio completo, né? Depois disso, a gente vem para pós-graduação completa, o que é curioso, né? Então, aparentemente, universitários e pessoas que acabaram de se formar ou que trabalham só com isso, né? Não pensaram em se especializar ou nada assim, são a maioria, né? O que menos tem é ensino fundamental incompleto, fundamental completo também, e doutorado tem pouquíssimas pessoas. Agora tem pessoas com doutorado em curso. Eu achei engraçado que tem tantas pessoas com doutorado, quase tantas quanto tem pessoas com ensino fundamental, sacou? E a gente sabe que o Brasil tem muito menos doutores do que pessoas estudando no ensino fundamental. Então a gente tem uma parcela significativa de pessoas acadêmicas, né, que leem quadrinhos, o que é legal, o que é ótimo, né? Até porque a gente tem no Brasil uma forte presença de academia científica, né? A gente tem muito pesquisador de quadrinhos, a gente tem muito artigo que usa quadrinhos como cenário para o estudo, né? Então é um dado interessante. Esse gráfico aqui é muito interessante porque ele prova a validade, é uma das coisas que prova a validade da minha pesquisa. Porque olha só, eu pergunto qual o gênero que a pessoa se identifica e 63,5% são homens, 35,4% são mulheres, o que é, eu sei que não é o ideal, né? Porque a gente sabe que na população a gente tem cerca de meio a meio, então o correto seria meio a meio homem e mulher, né? Mas a gente sabe também que, infelizmente, o mundo dos quadrinhos ainda é bem dominado por homens, né? Uma pena. Mas a gente tem mais mulheres do que eu esperava, né? 35%, 35,4% é bastante gente, né? Mais do que eu esperava, pelo menos, né? Meu senso comum, né? O senso comum é de que tem pouca mulher, e não tem. Tem bastante mulher até, né? E aqui tem outros, né? Pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, e é normal esse aqui ser pequeno, não porque, tá vendo? Quadrinho não é lugar para esse tipo de gente. Não é isso, gente. É porque existem poucas pessoas na sociedade que não se identificam nem com homem nem com mulher. Então é de se esperar que essa parcela seja pequena, tá? Não sejam idiotas, beleza? Agora, uma coisa legal desse gráfico é o seguinte: o meu público do canal, se eu abro o meu Analytics do YouTube, ele mostra que meu público feminino é apenas de 11%, né? Se eu tenho aqui 35,4% de mulheres, quer dizer que a minha pesquisa ultrapassou minha bolha, né? Então eu consegui, de fato, que essa pesquisa represente uma parcela de leitores de quadrinhos que não são só aqueles que me seguem, né? Isso está dando validade para o meu trabalho, o que é ótimo. Quer dizer que realmente eu consegui acessar pessoas, até porque algumas pessoas que eu conheço, né? A Camila Padilha, a Dani Marino, que são pessoas que fazem quadrinhos, trabalham com quadrinhos e são muito ligadas ao movimento feminista e tal. Então, divulgaram em grupos de mulheres. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente sabe que tem mulheres aqui sendo pesquisadas, o que é excelente. Apesar de que a gente não está chegando ainda no ideal, que seria meio a meio homem e mulher, né? Como deveria ser a sociedade que a gente vive. Enfim, depois a gente tem o tamanho da cidade, né? E esse dado aqui, ele é um pouco inconclusivo, porque a gente tem muito mais gente em cidades grandes, né? Realmente metrópoles e tal, com mais de 1 milhão de habitantes. Mas é complicado você traçar alguma conclusão disso, porque cidades maiores têm mais pessoas. Então é natural que tenha mais pessoas nesse gráfico de cidades maiores, né? O que me chama a atenção, na verdade, são a quantidade de pessoas que tem em cidades pequenas, né? Essa aqui, ó, até 50 mil habitantes. Não é tão pouco assim, né? Quase 10%, vamos lá, dando uma forçadinha, quase 9%. É bastante gente, comparado 500 mil habitantes com 1 milhão, né? Então tem bastante gente que lê quadrinhos de cidades pequenas, o que eu acho ótimo, é importante, né? Dá pra gente ver que tem público leitor em cidades que não são capitais, não são grandes metrópoles.
Então talvez pra galera que faz quadrinhos ou que as editoras, né, se atentarem a isso, né? Talvez fazer eventos, lançamentos, eventinhos pequenos em cidades médias, talvez seja legal. Enfim, é um dado a se considerar aí. Ele precisa de mais análise, eu não tenho nada conclusivo dele ainda. Renda mensal, isso é importante, né? Então a gente pode ver que a maior parte é de entre 1 e 3 salários mínimos. Logo depois vem 3 e 6 salários mínimos, né? A menor parcela de todas é a de menos de um salário mínimo. E aqui fica meio dividido, na verdade tem mais até, de 6 a 10 salários mínimos. Então dá pra ver que existem mais pessoas ricas comprando quadrinho do que pessoas pobres, né? E isso já era de se esperar porque quadrinho não é barato. Então, infelizmente, isso mostra que o quadrinho ainda é algo de elite, né? Aparentemente, não tem que fazer uma análise melhor até para achar a média disso aqui, né? Para ver qual é a média de poder aquisitivo das pessoas leitoras de quadrinhos. Mas, até o que a gente tem aqui, mostra que tem mais pessoas com dinheiro do que pessoas sem dinheiro. A gente sabe que tem muita gente no Brasil, né, que tem pouca renda. E é esperável, né? Porque a gente sabe que comprar quadrinho não é uma prioridade para sobreviver. Se o cara ganha menos de salário mínimo, ele não vai gastar dinheiro comprando quadrinho. Faz bastante sentido. Então, é legal aqui que é uma galera que um atleta de salário mínimo não é gente rica, né? Então tá até dividido. Teria que fazer uma análise mais profunda disso, né? Pegar dados do IBGE para mostrar a porcentagem, sim, para mostrar essa pizza, mas da população total, né? E comparar a população total do país com esse leitor de quadrinho para ver o quão díspare são esses dois dados. Mas por enquanto, pra gente, é interessante dar uma olhada nisso aqui. Antes de falar desse dado aqui, eu queria falar um pouco sobre como que eu separei a pesquisa, né? Eu separei ela em tópicos. Então, até o gráfico passado, eu estava falando de informações gerais, né? São dados que todo mundo tem, né? Que dizem respeito a quem é você, tá? Então, são dados gerais sobre sua escolaridade, lugar de origem, renda, essas coisas. Agora, eu vou tratar de mídia especializada, né? Vou tratar de canais de quadrinho, de blogs, de sites, como que as pessoas que leem quadrinhos se relacionam com a mídia que fala de quadrinhos, tá? Então tem bastante perguntas aqui, perguntas muito pertinentes, que me dizem respeito, né? Porque eu sou um canal de mídia especializada, né? Eu falo de quadrinhos, então eu sou um canal de quadrinhos. Então pra mim isso é importante. Então esse gráfico mostra quantos canais de YouTube você segue, né? E aqui, aparentemente, uma grande parcela, a maior parcela na verdade, segue de 1 a 3, que era o esperado, né? 20% de 4 a 6 canais, 4,2% entre 7 e 10 e 3% apenas seguem mais de 10 canais. E de novo, é compreensível, porque 10 canais é muita gente, né? O cara tem muito tempo sobrando para conseguir acompanhar mais de 10 canais, né? Aqui, entre 7 e 10 também é bastante coisa. Entre 4 e 6 é um ok, é o que eu esperava, né? O meu senso comum, vamos lá, o que eu esperava, o meu achismo era que ia ser isso aqui os dois maiores. E eu tava certo. O que me surpreendeu foi esse dado aqui, ó. 35% quase das pessoas não acompanham nenhum YouTube de quadrinho. Não acompanham. O que é uma prova, novamente, de que minha pesquisa furou a bolha. Porque essa galera não é meu público, né? Porque eu sou um canal de quadrinhos. Então, pra galera que botar isso aqui, né? Colocar essa resposta, não me segue. Então, minha pesquisa chegou a outros leitores, né? Chegou a leitores de blogs, de sites, de podcasts, de artistas, né? Que seguem artistas, porque muitos artistas divulgaram essa enquete. Então, fiquei muito satisfeito porque esse dado prova que o meu público está realmente amostralmente coerente, né? Aparentemente. Ou pelo menos desviado pro meu público como poderia ser, né? Então, que bom que tá assim. Então, é legal saber, né, que a maioria... Então, também é um dado que eu esperava, né? Que a maioria segue alguns canais e esse dado me surpreendeu que muita gente não segue nenhum canal. Em comparação com, por exemplo, agora, podcasts, que muita gente não assiste podcast. Não ouve podcasts. Então, 66,8% não ouvem podcast nenhum de quadrinhos. 28%, quase 30%, que é, vamos lá, quase um terço, mais ou menos, né, ouve de 1 a 3, o que eu achei legal. Quer dizer que o podcast está tendo uma força que eu, particularmente no meu achismo, não achei que tivesse. Ótimo, fiquei muito feliz. Podcast é um negócio legal, eu tenho ouvido mais podcast ultimamente. Recomendo até o HQ Sem Roteiro, que é um podcast excelente. E o Quadrinhos Narrativas, também excelente, do meu amigo Hamilton Cabuna. Aqui, pouquíssima gente acompanha entre 4 e 6, entre 7 e 10, esse aqui, e entre mais de 10, quase ninguém. Apenas 22 pessoas, entre 3.500. Eu não sabia nem que existia mais de 10 podcasts de quadrinhos. Mas enfim, deve existir e pouca gente acompanha. Então, a gente vê que comparando YouTube com podcast, o YouTube é muito mais proeminente, né? Muito mais gente vê YouTube do que assiste podcast, do que ouve podcast. Mas podcast não é tão negligenciável assim, né? Tem uma galera que ouve e é legal isso, muito bom. Agora falando sobre sites ou blogs. Isso aqui é um termo genérico, porque site e blog
é muita coisa, tem muita coisa que pode caber aqui dentro, né? E a gente sabe que tem alguns canais muito relevantes, tipo Omelete, tipo Universo HQ. Então tem vários canais grandes, né? Eu vou esquecer gente aqui, tá? Mas tem muitos blogs e sites grandes de quadrinhos, que falam de quadrinhos, são blogs muito bons, blogs e sites. Então, 50%, metade das pessoas, um pouquinho mais, né? 50,9%, acompanha entre 1 e 3, né? Que é o esperado. E aqui a gente divide a outra metade entre metade disso não acompanha nenhum, né? Então é um pouquinho menos do que o YouTube. Um pouquinho não, é mais 10% mais, então não é tão negligenciável assim. E 1/3 acompanha vários. E eu entendo que seja muito mais gente acompanhando só de 1 a 3, porque acompanhar um canal, acompanhar um blog ou um site é diferente de um podcast ou um YouTube, que você pode acompanhar enquanto faz outra coisa, né? Para você acompanhar um site, você tem que parar e ler a notícia, ler a matéria. Então, é de se esperar que tem muita gente assistindo, né? Muita gente acompanhando, mas menos pessoas que acompanham vários, né? Porque ninguém tem tempo suficiente para ficar lendo 10 sites diferentes, né? Agora, se você quer acompanhar também, a galera responde como tipo, dá uma olhada, abre a página inicial, olha as notícias principais e clica em uma para ler, entendeu? Ninguém realmente lê tudo dos blogs, beleza? Mas é um dado interessante pra gente ver. Agora, isso aqui é um negócio interessante que vale a gente pontuar uma questão aqui. Essa pergunta diz: você apoia financeiramente algum dos canais de mídia especializada, né? Um dos que a gente falou, né? Podcasts, ou YouTubes, ou sites, ou blogs. E 10% falaram que sim. Eu vou ser sincero aqui, eu acho que é mentira, tá? Porque pessoas mentem em pesquisas. Eu não posso assumir que tudo que as pessoas falam na pesquisa é de verdade. É real, né? Porque as pessoas mentem. E falar que você apoia canais de quadrinhos é um negócio louvável, né? Você, não, eu sou um cara que apoia a cena nacional e tal. Legal, show, seria muito bom se todo mundo fizesse. Agora, a gente vê por aí, eu conheço outros canais, né? Não de YouTube só, mas de podcasts e blogs e tal. E eu vejo que essa galera apanha muito pra ter patrocínio, pra ter um padrinho, ou a catar assinaturas que nem eu tenho, né? A galera ganha muito pouco, tem pouquíssimos apoiadores. Então eu acho, tá? Eu acho que muita gente aí falou que apoia, mas não se apoia não, tá? Posso estar enganado, mas enfim, é uma dos dados que eu questiono, sacou? Porque eu sei que 10% não é muito comparado ao resto, mas comparado ao que a gente recebe, né? Tipo assim, eu tenho, vamos lá, meu caso como exemplo. Eu tenho quase 11.500 inscritos, né? Eu tenho 8 ou acho que 7 no momento assinantes do Assinaturas, né? Olha a proporção, com certeza não é 10%, né? Eu sei que eu não sou eu não sou exemplo, né? Mas eu já falei com outros amigos meus que também tem canais e tal, e eles falaram, cara, muita gente, pouquíssima gente apoia, tá? Eu acho que a única exceção a essa regra seria o Universo HQ, porque o Universo HQ tem uma galera bastante grande que apoia, então talvez o Universo HQ seja o canal de mídia especializada que tá fazendo esse dado acontecer e pode ser real. Então agora cabe eu, no meu artigo, pesquisar, ver certinho as fontes, ver quanto cada um ganha para ver se esse dado procede ou não. Você acompanha algum canal de mídia especializada que você geralmente discorde? Isso é um negócio que eu fiz na pesquisa do ano passado também e eu acho importantíssimo. E eu tô muito satisfeito que as pessoas responderam que sim. 34%, que não é um valor negligenciável, é mais de 1/3, falou que sim. É importante que a gente acompanhe canais que a gente discorda, pra gente crescer como argumento, né? Pra gente entender por que a gente não gosta daquilo, por que a gente discorda daquilo. Às vezes o cara fala uma coisa que você não concorda, mas falar bem aquilo faz você repensar seus argumentos, faz você mudar de ideia, faz você fazer melhores argumentos pra combater aquele cara. Então eu sei que quadrinho não é política, necessariamente, né? Então as pessoas não têm esse debate Marvel e DC igual tem com, tipo, esquerda e direita. Eu sei que não é exatamente assim, é mais uma piada. Apesar de ter gente que leva a sério. Mas é legal porque tem canais que você não gosta do cara, não vai com a cara do maluco, ou canais que você vê que a posicionamento político do cara é diferente do seu, e eu acho legal que tem pessoas que estão dizendo, pode ser mentira também, né, mas estão dizendo que acompanham mesmo assim. Quer dizer que o que o cara fala sobre quadrinhos é mais relevante pra ele do que a opinião política, a posição política talvez. É um dado legal, e eu fiquei esperançoso com o brasileiro nesse momento, né, porque do jeito que a gente tá hoje em dia, a gente sabe que tá tudo polarizado, e não concorda comigo, bloqueia. Então, ouvir isso aqui, né, melhor, ver isso aqui me dá um pouquinho de felicidade no coração. De ver que as pessoas têm um pouco mais de vontade de diálogo ainda. É por isso que meus vídeos, pelo menos, eu tento não ser panfletário ou partidário. Assim, eu tenho minhas opiniões políticas, mas eu não coloco elas claramente nos vídeos, entendeu? Elas estão lá, porque não tem como não estar, mas elas estão lá não como pauta de vídeo, mas no jeito que eu abordo as coisas, nas minhas definições, né? Então, é legal que as pessoas que não concordam comigo, mas me assistem, acabam mesmo que subliminarmente ouvindo coisas que eu falo e acabam talvez pensando nisso no futuro. Então eu acho que é importante as pessoas que não se posicionam tão de forma militante, né,
para fazer as pessoas do outro lado da batalha ideológica talvez amolecerem um pouco. Enfim, depois eu faço um vídeo sobre isso se vocês quiserem, acho que é um ponto interessante. Mas enfim, continuando. Temos aqui um dado monetário. Quanto você gasta em quadrinhos por mês, né? E eu também esperava que pouco mais de 50% gasta até R$50, que é mais ou menos o que eu gasto. O que me incomoda um pouco, né, voltando para aquela questão anterior sobre o poder aquisitivo, né, o salário mínimo, né, a renda domiciliar das pessoas, é que a gente sabe que não tem 1,8% de milionários, né? A gente sabe que não tem, isso aqui é somando quase 10% de pessoas muito ricas no Brasil. Os muito ricos são muito poucos, né? E mesmo assim a gente gasta muito dinheiro com quadrinho, isso é muito louco, né? Então não sei se eu posso dizer que isso aqui são as pessoas muito ricas gastam muito, ou que pessoas que não têm tanto dinheiro assim gastam muito mais do que deveriam com quadrinhos. Eu acho que é isso, né? As pessoas que são colecionadoras de quadrinhos mesmo gastam muito dinheiro com quadrinhos. E, cara, imagina tu gastar R$500 com quadrinho por mês. É muita coisa, gente, é muita coisa, sério. Mas tem pessoas que gastam, a gente pode ver claramente aqui, né? Então, que louco. Isso é bom pro mercado, eu acho, mas ao mesmo tempo, assim, é bom mais ou menos, porque seria melhor pra gente, pro mercado nacional de quadrinhos, que mais pessoas gastassem menos dinheiro do que poucas pessoas gastassem muito dinheiro, né? Porque senão a gente tá criando um público nichadinho, tem 200 pessoas que compram quadrinhos de todo mundo e o ciclo roda só ali, entendeu? O ideal seria que a gente furasse essa bolha e tivesse mais público em quantidade, mesmo que eles comprassem menos. Mas enfim, isso aí é um assunto enorme para um vídeo sozinho, não vale a pena a gente entrar agora. Mas é um dado legal pra gente comparar, né? Pra gente olhar pelo menos. Isso aqui é um negócio legal também, de respeito à mídia especializada. Você costuma comprar quadrinhos indicados pelos canais, né? Pelos podcasters, pelos youtubers e tudo mais, e 60% diz que sim. Eu fiquei surpreso, porque eu achei que fosse mais, né? Mas isso aqui já prova que a gente tem uma influência significativa. Então, mais da metade das pessoas compram o que eles são indicados pelos canais. Então, editoras, mandem quadrinhos para os youtubers, né? Artistas independentes, mandem seu material para os youtubers, para os podcasters, para os blogs. Essa galera vai te divulgar e vai convencer os leitores a comprarem, cara. É importante que vocês entendam isso. Editoras, principalmente, mandem uma cópia de cada um dos seus trabalhos para os canais de YouTube que falam de quadrinhos, que dissecam quadrinhos, né? Tipo eu, que falam sobre quadrinhos, que divulgam o trabalho das pessoas, porque é importante, porque as pessoas vão comprar o que eles estão falando, sacou? Isso aqui prova isso. Isso aqui é um dado que eu já esperava, né? A crise do ano passado das livrarias, que ainda está rolando, meio que deixou isso bem claro, mas essa pergunta diz: onde você geralmente compra seus quadrinhos? E dá pra gente ver que mais da metade, quase 56%, compram na internet. Leia-se Amazon, né? A Amazon já dominou o mercado, aparentemente, segundo esse dado aqui, que de novo, a gente sabe que ele tem vieses e tudo mais. Mas segundo a minha pesquisa, a Amazon já tomou conta. E ok, eu tô dizendo Amazon, mas na internet, né? Então o cara pode comprar pela Saraiva Online, sei lá, Submarino Online. Não sei, Submarino é online, né? Mas a gente sabe que a Amazon é o maior portal de compra e venda online de livros. Então a Amazon está crescendo a ritmos avassaladores, a parada é destruidora mesmo. Então toma muito cuidado com isso. Além disso, a gente tem quase 20% em livrarias, que é onde mentira, eu compro na Amazon também. Eu vou em livrarias, às vezes, para algumas coisas, mas em geral eu compro na Amazon. Comic shops, muito pouco. Eu entendo isso muito pouco, porque tem poucas comic shops no Brasil, né? A gente vê poucas lojas de quadrinhos. Aqui no Rio é uma carência horrível de comic shop. A gente tem só a Ponte HQ e a Metrópolis, e elas não interagem com o mercado de quadrinhos, não interagem mesmo, tá? Eu nunca vi um lançamento nacional lá, tirando o meu, que eu fui até a Metrópolis para propor um lançamento, eles aceitaram e nunca mais falou sobre isso, nunca mais falei com os caras, né? Então, assim, o Rio é muito carente desse tipo de coisa. Eu quero fazer um vídeo, inclusive, sobre isso. Eu queria muito que as comic shops cariocas, né, a Ponte HQ, as duas que tem, na Tijuca e em Ipanema, e a Metrópolis se pronunciassem, sacou? Falassem por que elas não interagem com o público, por que elas não tentam fomentar o quadrinho nacional aqui, o quadrinho carioca. Isso me deixa muito irritado. Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Banca de jornal ainda tem uma fatia ok, 14%, mas já foi muito mais, a gente sabe disso, né? Então já deu pra ver que a livraria tomou conta, já se compra mais quadrinho em livraria do que se compra em banca, o que é um dado legal pra gente saber. E evento de quadrinho também é pouco. Achei até que fosse mais, mas aparentemente não tem evento suficiente, né? Evento é um negócio pontual, então a galera sabe que não pode contar com comprar em evento. Quem compra quadrinho compra com regularidade, né? Eventos não são tão regulares assim. Então é normal ser pouco. Mas esse dado aqui, esses dois dados, né, de que a Amazon já dominou e de que tem mais gente comprando em livraria do que em banca, são muito importantes pra gente entender o mercado nacional de quadrinhos. Esse aqui é outro dado legal,
que eu achei bastante pertinente, né? Você lê quadrinhos por scan? Isso aqui tá bem dividido, né? Então, quase um terço diz que sim, sempre. Outro terço diz que não. E outro terço diz que sim, mas só quando não encontra em outro lugar. E eu sei que muita gente respondeu isso aqui porque não quer ficar mal, né? Porque a gente não quer assumir para nós mesmos que a gente não tá pagando por quadrinho, né? Então a gente sabe que apenas 33,1%, então basicamente um terço mesmo, né? Certinho, um terço, não lê scan. O resto lê, né? Quase 70%, né? 67 e pouco, 67%, né? 66,9% leem scan. É muita coisa, né? Isso é um problema? Talvez seja. Talvez seja uma questão de que o mercado nacional não fornece o suficiente títulos, né, pra galera comprar, né? Tem coisas que não saem aqui. Eu sei que tem gente que lê, eu, por exemplo, leio quadrinho europeu por scan hoje em dia, porque não vende aqui, tem coisas que não chegam aqui. O que sai lá fora, na França, não chega aqui. Então tem coisas que não tem como. Agora eu sei também que tem gente que lê scan porque não tem condição de comprar. Isso acontece, a gente sabe que o Brasil não é um país rico, então tem gente que quer ler quadrinho e não tem condição de comprar, mas mesmo assim quer se manter atualizado. Então lê scan porque tem que, entendeu? Porque não tem opção. E tem gente que abusa também, né? Que já tem de graça, eu não vou comprar. Essa galera tá prejudicando o mercado. Essa galera tá fazendo mal ao mercado, é tóxica, né? Porque você tá usando, né, aproveitando o trabalho de uma galera que está se esforçando, está trabalhando, tá tendo que ganhar pão vendendo quadrinho e não tá necessariamente ganhando por isso. E eu sei que scan geralmente é scan de quadrinho gringo, tá? Então não necessariamente é tão importante assim, porque o cara tá rico já. E rico é forte, mas enfim. É raro você ver scan nacional. Na verdade, eu acho que eu nunca vi, pessoalmente. Talvez já tenha tido por aí, mas eu nunca vi. Mas enfim, então não é tão problemático assim. Mesmo assim, eu acho que o cara que lê scan só pra dizer que lê, olha como eu sou fodão, como eu leio scan, eu acho que esse cara devia repensar seus princípios, entendeu? O cara que lê porque não tem condição, eu entendo, é uma aposta, mas é melhor você ler por scan do que você ficar alienado. Eu acho que é legal você estar... A gente tem ali nesse cara um leitor em potencial. Um cara que, se ele tiver grana, ele vai comprar, entendeu? E é importante. Eu acho que esse cara, principalmente, é o cara que tá aqui, né? Tipo, ele lê quadrinho por scan porque ele não tem como comprar, mas se ele tivesse, ele compraria. E esse cara é um cara legal, tamo junto. Esse aqui é outra daquelas perguntas que eu acho que a galera mentiu, tá? Você tem o costume de visitar livrarias? E 85% diz que sim. Eu acho que é mentira. Primeiro que a gente viu nesse gráfico aqui que apenas 19,5% compram livrarias, né? Então, seria de se esperar que o número próximo disso tivesse aqui, né? Mas não é, nem um pouco, né? Então a gente sabe, mas assim, eu entendo que pessoas também vão a livrarias e não necessariamente compram. Pessoas só visitam livrarias. E eu entendo, eu faço isso, né? Eu também compro às vezes, mas em geral, eu passo pela livraria, eu folheio, eu conheço as novidades e tal. Então livraria não é só um lugar para comprar, a gente também vai para conhecer coisas. Então é um lugar legal de frequentar. Agora, 14%, né? 14,9%, 15%, se é a porcentagem que não vai, eu acho que é mentira. Eu acho que muita gente não quer dizer, assumir para si mesmo, que não vai em livraria porque seria uma coisa anti-intelectual, talvez, né? Seria assumir uma ignorância, quem sabe. Não que a pessoa que não vai em livraria é ignorante, tá? Mas pra pessoa que tá respondendo o questionário, tá lá respondendo as perguntas e vê isso. Se eu falar que eu não vou, talvez eu passe como, sei lá, ignorante, não sei. Então eu acho que muitas pessoas mentem aqui, tá? Importante dizer que você não tem que ir em livraria pra ser um cara inteligente, tá? Isso não tem relação nenhuma. Mas é legal você ir em livraria, porque é um ambiente agradável, é um ambiente que você conhece títulos novos, autores novos. É um ambiente que você pode interagir com pessoas, com livreiros. Livreiros geralmente são pessoas que entendem do negócio e vão poder te indicar coisas legais. Então eu acho que, enfim, tomara que eu esteja errado, tomara que seja um dado verdade, um dado real, e que muita gente realmente vai em livrarias. E, enfim, é isso. Aqui vamos começar então a dividir os tipos de quadrinhos, tá? Os próximos gráficos vão ser sobre tipos de quadrinhos. Esse aqui é um gráfico que diz sobre você lê quadrinho nacional, e eu fiquei muito feliz com quase 80% falando que sim. Então, que bom, né? Que bom. Então, o quadrinho nacional é um negócio que roda dinheiro, é um negócio que as pessoas compram. E eu tô muito satisfeito com isso e eu, mais ou menos, que já esperava algo parecido. Porque em evento de quadrinho, assim, a gente vende legal. Eventos como a Comic Con, a gente vende direitinho. Então, é legal saber que as pessoas realmente estão comprando quadrinho nacional. É uma vitória pessoal, assim. Eu fico feliz de ver esses dados. Em seguinte, você lê comics. E aí, só 16,5% dizem que não. Que bom, eu sou um dos caras que eu coloquei não, porque eu não leio mais comics, eu não tenho mais costume, já li muito, mas eu não leio mais. Então, a gente sabe que é um valor pequeno, a gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas lê comics, né? O que mais vende é comics, então Marvel e DC está dominando o mercado e esse dado prova isso, né?
Em seguinte, você lê quadrinho europeu, você lê BD, e também esperado, uma tristeza, mas é esperado, que é apenas 45%. O que é uma coisa interessante também de ressaltar é que muita gente não sabe o que é BD. Então, se o cara compra Pipoca e Nanquim, né, tá comprando, sei lá, Drulier, aquele compra quadrinho europeu, entendeu? O cara às vezes não sabe que é quadrinho europeu. Asterix e Obelix é europeu, Tintin é europeu, né? Então, a pessoa acha que o Brasil ainda não tá familiarizado com o que é o quadrinho europeu, com o que é BD, né? Então, por isso que muita gente diz isso. Mas, bom, a gente sabe também que não é tão famoso, tão lido o quadrinho europeu quanto comics, até porque não chega tanto, né? Como eu já falei anteriormente, o quadrinho europeu não chega muito. Quem publica isso aqui é a CSSP, a Mitos, a VEC, alguns pouquíssimos, e é isso. Que eu posso estar esquecendo alguém, mas em geral eu acho que é isso. A Nemo, eu acho também, a Nemo também publica umas paradas independentes europeias. Então é meio que isso, não tem muita oferta de quadrinho europeu no Brasil, então é de se esperar que não tenha tanta procura também, que não tenha tantos leitores. Mas é difícil você dizer a correlação, né? Tem pouco leitor porque tem pouca oferta, ou tem pouca oferta porque tem pouco leitor? E esse dado eu não digo com esse gráfico, infelizmente, não tenho esse dado para vocês. Valeria uma pesquisa própria sobre isso. Aqui você tem mangá. Interessante que apenas 27% falaram que não, né? Então, quase 3/4 leem mangá, e também é esperado. Menos que comics, mas mais que BD, né? É um dado esperado. O meu achismo chutaria algo parecido, então fez sentido pra mim. Nada mais a declarar. Esse aqui me surpreendeu, né? Você lê webcomics e 62,8% falaram que sim. Tem muito quadrinho bom na internet. Eu publico webcomic, né? A Mesa 44 é uma webcomic que vai virar quadrinho físico, mas ela primariamente é webcomic, né? Eu já publiquei outros webcomics também no passado. E é legal saber que tem pessoas lendo webcomic. É legal saber que é um segmento que está crescendo. E é um segmento que a galera não sabe monetizar ainda, né? Então muita gente lê webcomic de graça. Talvez seja um motivo também, né? O cara quer ler quadrinho, não tem dinheiro para comprar, lê webcomic que é de graça. E é legal, assim, eu gosto do fato de ser de graça. E eu fiquei, sei lá, surpreso com esse dado. Eu tenho que estudar mais, claramente, né? Mas eu não sabia. Meu achismo diria que ia ser uns 30% só que lia. Mas eu fiquei feliz que mais gente lê. Agora, talvez parte dessa galera que tá falando isso leia webcomic considerando tirinha de Facebook. O que não tá errado, não deixa de ser webcomic, né? Mas não é exatamente o que eu tava pensando. Então, talvez seja um dado um pouco ambíguo aí, eu tivesse que definir mais. Você lê webcomic em plataforma de webcomic ou você lê webcomic em tirinhas? Não sei, seria uma questão para o ano que vem eu talvez lapidar essa pergunta um pouco mais para ter um dado mais trabalhável, né? Esse dado aqui não me diz tanta coisa assim. Então, não sei, tem que avaliar mais. No meu artigo vai estar mais bonito quando eu terminar de escrever. Esse aqui também é ótimo, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Você acompanha seus artistas favoritos em redes sociais? E quase 3/4 disseram que sim. O que é ótimo, né? Isso prova que o quadrinho no Brasil ainda é uma coisa pessoal, ainda é olho no olho, né? Então a galera não tá acompanhando o Salto, o Sila, Mesa 44, a galera tá acompanhando o Rafa, né? Isso é legal de saber, é importante o autor saber que o autor é um personagem quase na mentalidade do seu público, entendeu? Então, seja um personagem, seja uma pessoa interessante, seja ativo nas redes sociais, seja um cara que publica seus desenhos, publica novidades, né? Conta o seu processo, porque a galera gosta de ver isso, né? Claramente por esse gráfico, 3/4 dos leitores de quadrinhos acompanham os seus artistas favoritos. Isso é muita coisa, gente. Então, por favor, se vocês estão vendo esse vídeo, me acompanhem, né? rafapinheiro.com ou @rafa com PH C Pinheiro, né? Me sigam lá, me acompanham lá, porque eu quero ser um dos caras que está nessa lista pra vocês. Você lê quadrinhos em outras línguas? E quase 40% disse que não. Então, mais da metade disse que sim. O que é ótimo, né? Quer dizer, então, que o nosso público de quadrinhos nacional, mais da metade dele fala um segundo idioma. Pelo menos fala bem o suficiente para ler, né, em outra língua. E eu imagino que seja o inglês, a principal língua, mas deve ter espanhol também. Francês muito pouco, mas deve ter gente. Deve não, eu conheço gente que lê, né, quadrinho francês também. Mas é legal, e ao mesmo tempo meio triste, porque a gente sabe que a galera baixa renda não lê inglês, né? Não sabe falar inglês. Então isso meio que dá uma provada de que quadrinho é uma coisa um pouco elitista, né? Porque muita gente lê quadrinho em outra língua. Então isso é ruim desse ponto de vista, né? De que ele é meio elitista, porque quem fala inglês ou espanhol geralmente é uma galera que tem dinheiro para fazer um curso ou algo assim. Ao mesmo tempo, é algo positivo. Quer dizer que a gente consegue consumir coisas que não chegam aqui.
né? Então o cara pode, se ele tiver grana, obviamente, né, importar um quadrinho de fora, ou então vai num sebo e tem um quadrinho em inglês, o cara pode comprar, né? A gente fica mais apto a ler outras coisas, a ler webcomic. Tem muito webcomic na internet em inglês. Então o cara que lê em inglês, ele abre uma gama de possibilidades de leitura gigantesca na internet. Falando agora sobre outra questão que eu acho que houve mentira, tá? O quão aberto você está para conhecer quadrinhos fora das temáticas que você está acostumado a ler, né? O quão aberto você está a novas experiências nos quadrinhos. E eu fiz um gráfico diferente aqui, porque eram 3 respostas, eu podia fazer de 1 a 5, tá? E dá pra ver aqui que a maior parte das pessoas botou 5, né? Então é uma escadinha clara, né, de que muito mais gente está aberta e pouca gente não está aberta. E eu acho que é mentira, tá? Porque a gente vê em eventos, a gente vê, né, na conversa com pessoas, a gente vê nos comentários aqui no canal da galera lendo só o que gosta, né, reforçando o que já gosta. Então eu acho que essa questão de todo mundo queria ser um cara mais aberto, mas tem vergonha de assumir pra si mesmo que não é. Então muita gente botou 5 aqui, botou 4 e tal, mas não é tão aberto assim. Então é um dado legal pra gente... A pergunta, na verdade, não o dado, mas a pergunta é legal pra gente pensar, levantar essa questão. Você é aberto o suficiente? Você tá afim de conhecer novas coisas, né? Talvez fosse legal você, de vez em quando, pegar um quadrinho que você não tá lendo, um quadrinho que você não leria, né? O fato de eu estar morando com a Letícia agora, eu tô com a biblioteca dela junto com a minha. Então eu tenho acesso a quadrinhos que eu não compraria. E tenho tido surpresas muito positivas. Eu tenho lido quadrinhos que ela me mostrou, ou que ela tem, né? E que eu tenho gostado bastante, que eu não compraria se não fosse por ela, entendeu? Então, às vezes, se você se permitir sair da zona de conforto de leitura, pode ser uma experiência muito positiva. Recomendo fortemente, sério. Independente do gráfico ser verdade ou não, tá? É um negócio legal de se fazer. Aqui agora a gente vai para outro tópico, tá? Que é eventos de quadrinho. Então, essa pergunta diz, você frequenta eventos de quadrinho? E quase metade do público, né, 43,4% dizem que sim. O que eu achei ótimo, né? Muito bom. Quer dizer que realmente evento é um negócio que movimenta a galera, né? Quase metade do público. Eu sei que o resto da galera é uma galera que ou não gosta de ir, ou não tem acesso a eventos, né? Sei lá, o cara mora numa cidade pequena, ou então é muito longe. Então, nem todo mundo que vai a eventos, quer dizer, nem todo mundo que não vai a eventos não quer ir a eventos, né? É diferente. Então, só o fato de muita gente, assim, né, quase metade ir em eventos é muito positivo, é muito bom. Ainda sobre isso, né, continuando a pergunta anterior, existem eventos de quadrinho na sua cidade? E 55,8% disseram que sim. O que é um dado curioso, né? Mais ou menos curioso, né? Porque meio que esse dado respalda aquele dado no início, falando sobre São Paulo, né? A gente sabe que São Paulo é mega díspare, é bizarro como tem mais público lá do que em qualquer outro lugar do Brasil, e a gente sabe que os maiores eventos são em São Paulo. Então, a galera que respondeu que é de São Paulo, todo mundo respondeu que tem. Então é um dado que ele não tem como a gente mensurar muita coisa, porque eu acho que está tendencioso para São Paulo. São Paulo meio que descarrilhou esse dado pra gente, né? Tinha que fazer, tipo, não responda se for de São Paulo. Acho que seria importante para talvez no próximo ano pensar em algo parecido. Então assim, a gente viu que a galera vai em evento, mas vai em evento pra quê, né? Qual o foco de ir no evento? Então essa pergunta ficou bem dividida, né? A gente tem quase três situações iguais aqui, quase empatadas, e outras 2 quase empatadas para baixo, né? Perdendo. Então os empates superiores, né? O maior de todos é o seguinte: conhecer artistas que já acompanho e pegar autógrafos. Que é compreensível, é uma coisa que é legal de fazer, né? Então ver o cara, conhecer o cara ao vivo, né? Que você já acompanha o trabalho, já conhece da internet, já conhece do YouTube, que nem eu, né? Então conhecer as pessoas ao vivo, trocar ideia é um negócio maneiro demais. E é um negócio que eu valorizo muito também, que eu recomendo às pessoas do canal a fazerem isso, né? A irem em eventos para isso. É uma coisa legal. Mas não é só isso, né? Então, uma galera grande, em segundo lugar, vem isso aqui, né? Comprar quadrinhos mais baratos, o que é um dado curioso. Tem que elaborar um pouquinho isso aqui, porque é o seguinte: quando você vai num Artist Alley, né? Num evento de quadrinhos, no Artist Alley, o autor vendendo seu quadrinho geralmente vende mais barato. Isso é um fato, né? Porque não precisa pagar, sei lá, intermediários, não tem que pagar distribuição, não tem que pagar correio. Então, comprar do autor em evento geralmente é mais barato, tá? Agora, comprar de editoras em evento, você ir no stand da Comics, no stand da Panini, no stand da, sei lá, qualquer livraria ou editora, não necessariamente vai ser mais barato, entendeu? Geralmente é o preço normal, eles só estão lá, é só conveniente para eles estar lá. E nada contra se comprar as editoras, tá? Até recomendo que comprem muita coisa legal das editoras. O lance é que a galera já via acontecer em evento, fazer fila na Panini, por exemplo, para comprar um quadrinho que ele compra na banca. Pra que tu foi no evento então? Por que tu não vai no evento para comprar o quadrinho da galera que só tem um evento, entendeu? O quadrinho da Panini, tu compra na banca depois, compra na livraria, compra na Amazon, entendeu? O independente vai estar ali só naquele dia, tu pode conversar com o cara, conhecer o cara, comprar mais barato. Então, eu acho que existe uma interpretação errada de que tá no evento é mais barato.
Não necessariamente, entendeu? Não necessariamente. Especialmente de editoras e livrarias, não necessariamente. Não tô dizendo que não pode ter, tá? Às vezes tem desconto, sim. Mas em geral é o preço normal. Elas só estão lá disponíveis. É só, tipo, a conveniência de estar lá todo mundo junto, entendeu? Todos os quadrinhos juntos. Então, tomar cuidado com isso, gente. Não vá pra evento de quadrinho esperando, tipo, fazer fila na porta da Panini, na porta da Comics pra comprar quadrinho, porque, cara, compra na loja, a hora que tu quiser, entendeu? Faz mais sentido pra aproveitar o evento melhor nas coisas que só o evento tem pra oferecer, sacou? Que no caso são as outras coisas. Por exemplo, descobrir novos artistas, que é o terceiro aqui. Que é um negócio legal, tá? Eu geralmente não faço isso. Geralmente eu conheço artistas pela internet, mais do que em evento, né? Porque a internet tá aí pra gente ver, conhecer artista, um monte de hashtag e tal. Mas eu entendo a galera que vai pra conhecer artistas, porque é diferente você ver um cara, o feed de alguém no Instagram, e você chegar na mesa do cara e conhecer o cara pessoalmente, trocar ideia com ele, te apresentar o trabalho. Então é gratificante, é um negócio legal, recompensador, e eu imagino que seja por isso que as pessoas marcaram isso aqui, e eu entendo, acho legal, é um negócio a se fazer sim. Se você quer entrar no rolê do quadrinho, quer conhecer, tá por fora, mas queria conhecer mais quadrinhos, vai em evento pra conhecer artistas, né? Vai andando pela Artist Alley, vê um banner que você acha bonito, fala, pô, que legal isso aqui, eu vou lá falar com ele, entendeu? E conhecer artistas, folhear livro de artistas, né? Vai que tu vê uma capa que chama atenção, você folheia e o negócio é incrível, você fica, cara, que legal, não sabia que isso existia, vou levar, entendeu? E tem uma experiência muito boa. Então sim, conhecer artistas novos é legal, e eu fico feliz que muita gente queira fazer isso. O que eu fiquei triste, na verdade, são com essas duas coisas aqui. O último ok, que é o 10%, é comprar arte exclusiva que eu não encontro em outros lugares. Ok, seria pra galera de print, né? Comprar print exclusivo e tal. Pouca gente quer isso e que bom, fiquei feliz. Agora, isso aqui me incomodou um pouco. Apenas 14% querem assistir painéis e mesas de debate, que, sinceramente, pra mim, é a parte mais incrível do evento, né? Porque é um negócio que os caras, a organização do evento vai trazer um quadrinista importante, relevante, um ganhador de prêmio, sei lá, alguém de fora do país ou de fora da sua cidade, para falar sobre o que ele faz, né? Para dar relatos, para contar sobre o processo de produção e tal. Então, é muito legal, é uma experiência muito única ir nas mesas, entendeu? Então, eu não vou nas mesas porque eu não posso, eu tô trabalhando no evento, geralmente eu tô na minha mesa, né? Então, mas se eu fosse público, o que eu faria, primeira coisa é pegar o calendário não, é o cronograma, né? Ia ver o horário das mesas, os temas das mesas e ia tentar entrar nas mesas, entendeu? Porque é um negócio muito legal. E eu acho uma pena que pouca gente, em comparação com as outras, né, queira isso, né? Uma pena mesmo. É um negócio legal. Eu recomendo você que não está acostumado a ir em mesas, nem painéis e tal, experimenta no próximo evento fazer isso, para ver o que acontece, né? Vai ser muito legal, vai ser gratificante, porque enfim, uma experiência muito diferente. Ter um cara falando sobre o trabalho dele, com um mediador que vai puxar perguntas pertinentes, o cara vai falar sobre o processo. Geralmente é legal. Assim, não só processo, tá? Tem mesas redondas que falam sobre diversos assuntos, né? Tem sobre representatividade, tem sobre o tema, tem sobre um monte de coisas. Então, assim, abra o folderzinho do evento, olha quais são os temas que te interessam e vai lá, entendeu? Esse aqui é um dos gráficos mais incríveis, mais impressionantes que eu encontrei nessa pesquisa, sério. Acho que daria uma pesquisa, até um mestrado sozinho, só ele, né? A pergunta é a seguinte: você trabalha com quadrinhos? E era de esperar, né, que uma porcentagem falasse que sim, 7%. E a gente sabe que a galera que lê quadrinhos também faz quadrinhos, ou melhor, a galera que faz quadrinhos também lê quadrinhos, então essa porcentagem é aceitável, beleza. Um pouco menor aqui, quase 4%, não, mas trabalha em algo relacionado, como tipo revisão, ou sei lá, jornalismo, ou editoração, algo assim, né? Então era de se esperar. Agora, o resto era pra ser a resposta o quê? Não trabalha com quadrinhos, né? Não trabalha com quadrinhos. Seria essa aqui, 43%. Mas do resto, tirando isso aqui, né, quase metade, 45% das pessoas que lê quadrinhos fala que não trabalha com quadrinhos, mas gostaria, né? Então o que a gente tem na verdade é que o público de quadrinho é um monte de quadrinista enrustido, basicamente, né? Então quase metade dos leitores de quadrinhos brasileiros queriam fazer quadrinhos. Eu não sei o que pensar desse dado, sério, é um dado que merece uma análise bem mais aprofundada, que eu pretendo fazer no meu artigo, tá? Porque é louco isso, como as pessoas querem fazer quadrinho, mas às vezes não conseguem fazer, não tem tempo, não tem, sei lá, prática, não tem dinheiro, e acabam, pra suprir a frustração, ler quadrinhos, né? Isso me deixou pensando de verdade, cara. Será que é isso mesmo? Eu comecei a fazer quadrinho porque eu comecei a ler quadrinho, né? Então, uma coisa leva a outra, obviamente. Mas eu não sei se seria correlato dizer isso de cinema. Sei lá, tem muita gente que vê cinema, mas nem todo mundo que vê cinema quer fazer cinema, entendeu? Por que o quadrinho tem essa coisa de que o cara que lê quadrinho quer fazer quadrinho, né? É um negócio pertinente que eu acho que valeria um vídeo também, né? Cara, cada gráfico dele dá um vídeo. Impressionante.
Mas enfim, esse é um dado que me surpreendeu, não sei nem se positivo ou negativamente, é um dado que me surpreendeu diferente, não sei dizer, não sei como me importar em relação a isso, mas é um dado que eu acho importante a gente entender, né? Entender que as pessoas que leem quadrinhos querem fazer quadrinhos. Muitas delas, metade delas, né? E, sei lá, tentar ver o que fazer com isso. O que eu faço com esse dado? Ainda não sei, mas pretendo descobrir. Não sei também, se alguém souber o que fazer com esse dado, bota nos comentários aqui. Agora vamos entrar em outra etapa, tá? Outra categoria, que é a categoria mais polêmica de todas, tá? A categoria que diz respeito a áreas de conhecimento. Essa categoria foi criada principalmente como não um desafio, mas uma curiosidade minha, né? Eu queria entender como as pessoas se comportam em relação à área de conhecimento, né? Quais os perfis de estudo, né? O que os leitores de quadrinhos brasileiros gostam, né? Sem ser quadrinho, basicamente, né? Então é uma área legal que eu achei que fosse uma curiosidade e acabou mostrando coisas muito importantes, muito relevantes. Então vamos seguir. O próximo, então, é falando sobre as áreas de conhecimento mesmo, né? Então, qual desses temas mais te interessa? E a maior parte das pessoas fala arte, né? 40% falou arte, 32% falou ciências humanas. Então, humanas está mais ligado a quadrinhos do que exatas, né? Porque exatas deu aqui 18%. E compreensível, porque eu acho que ler histórias, né, e ouvir histórias é mais de humanas do que de exatas, faz sentido. Agora, um dado que eu achei curioso é que ciências biológicas deu apenas 9%, né? Eu não sei, eu acho que biologia, né, a área das biomédicas, estaria mais próxima do quadrinho, do contar história, do que as exatas. E não tá, né? Então tem bem pouca gente de biomédicas aqui. Já esperava a maior parte do público, 40%, ser de arte, né? Eu, inclusive, sou de artes / humanas, estou um pouco nos dois ali, né? E eu acho que a galera também está meio dividida, né? Como o gráfico mostra, né? A galera está dividida em 32% humanas e 40% arte. Esse aqui é outro lance de que é mentira, tá? Esse pra mim é o mais descarado de todos, tá? Porque a pergunta é, além de quadrinhos, você também lê livros? E a resposta foi que apenas quase 6% disseram que não. Ou seja, 94% dos leitores de quadrinhos também leem livros. Isso claramente é mentira, tá? A gente sabe que o brasileiro não lê. Existem pesquisas feitas anteriormente mostrando o perfil de leitores do Brasil, leitores de livros, né? E mostram que é muito pequeno, a galera não lê livro, entendeu? Então, eu acho que a resposta foi dada, de novo, que é a mesma questão, né? De não querer admitir pra si mesmo que não lê livros, porque ler livro é algo positivo, né? Então, você admitir pra você que não lê é algo que pega mal. Então, muita gente falou que lê e não lê. Eu acho muito difícil que a galera que só lê quadrinho de herói leia livro. Sinceramente, assim. Posso estar equivocado? Posso. Mas eu acho que a galera que só compra quadrinho mensal, que só fica lendo quadrinho de herói, não lê livro porque quadrinho de herói é um nicho muito específico. Então, a galera que lê quadrinhos diversificados talvez diversifique também para livros, entendeu? Mas você dizer que 94% das pessoas que leem quadrinhos leem livros é uma forçação. Eu acho que tem muita mentira aí. Posso estar enganado? Posso. Tomara que esteja, inclusive. Mas eu acho que não é isso não. Vou ter que estudar mais. No meu artigo vai ter um texto importante aí que eu preciso elaborar, né? Comparando com esses dados de leitores de livros que já existem no Brasil, para ver como que isso funciona, para ver como que é essa relação, para ver se esse gráfico está certo ou não. Se as pessoas mentiram muito nele ou não. E por último, a última pergunta, que é a mais polêmica de todas, que eu fiz de propósito para ser polêmica, tá? Que é a seguinte: para você, qual das áreas de conhecimento a seguir, né, tem mais propriedade para estudar ou falar de quadrinhos? E eu só dei 3 opções, que são comunicação, artes visuais e letras, tá? Por que eu fiz isso? Por que eu dei essas 3? Vamos lá, 2 motivos. Primeiro, porque ao longo da minha vida, eu já considerei que quadrinhos pertenciam a esses 3, tá? Eu vou falar qual que eu acho hoje em dia na sequência. O outro motivo é que a gente tem aqui as 3 áreas de conhecimento que integram, de certa forma, a produção do quadrinho, né? Então a gente tem artes visuais, que é o desenho do quadrinho, a gente tem letras, que é o texto do quadrinho, e a gente tem comunicação, que seria a narrativa do quadrinho, né? Então são 3 áreas de conhecimento que, tecnicamente, fazem sentido e deveriam ter propriedade para falar sobre o quadrinho, tá? Importante, antes de eu falar sobre o dado que a gente está apresentando aqui, qualquer área de conhecimento pode falar de quadrinho, tá? Não existe isso de, não, o cara de comunicação fala melhor de quadrinho do que o de arte, ou vice-versa. Não tem isso, tá? O cara de matemática pode falar de quadrinho, desde que ele fale com propriedade, que ele estude, que ele leia, que ele tenha bibliografia, tá? Não tem isso. Essa minha pergunta foi mais do que entender quem fala melhor, quem pode falar de quadrinho, porque todo mundo pode.
foi mais de saber de onde o quadrinho surgiu na academia, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui. A arquitetura na UFRJ nasceu da Belas Artes, né? Então, a Escola de Belas Artes da UFRJ teve um filho que foi arquitetura. Na UF, lá de Niterói, a arquitetura nasceu da engenharia. Então, a arquitetura, o mesmo curso, nasceu em uma faculdade de um braço e da outra faculdade de outro. Então, a arquitetura da UF é muito mais construção civil do que a da FAU, que é muito mais concepção de projeto. Porque a origem foi outra, sacou? Então, entender qual é a origem do quadrinho pode ser interessante, a origem acadêmica, né? Pode ser interessante para ver o tipo de pesquisa que se faz no meio acadêmico de quadrinhos, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Enfim, eu achei legal que a maioria das pessoas acha o que eu achava quando era moleque, que quadrinho é arte, logo, artes visuais, né? Uma parcela bem menor, né, 15%, falou que letras é o lugar de quadrinho. E faz sentido, né? Letras também é escrita, quadrinho também é texto, então faz sentido, mas pouca gente falou isso. E 33%, né, que seria o meio termo, ainda bem menos que artes visuais, tá? Porque artes visuais é mais da metade, né, 51%, né? Então 33% achou que é comunicação. Eu atualmente acho que é comunicação, até porque eu faço mestrado de quadrinhos em comunicação, né, na ECO UFRJ. Então eu vejo muita gente de quadrinhos na comunicação. E esse é o ponto que eu queria chegar, né? Na UFRJ, pelo menos, vou falar do meu universo, tá? Na UFRJ, a gente tem curso de letras, curso de artes visuais e curso de comunicação. E a gente tem pesquisa ou algum tipo de trabalho relacionado com quadrinhos na comunicação, na letras e não tem artes visuais. Existe até uma disciplina, se não me engano, de design gráfico ou de belas artes, que é quadrinho, tá? Mas é uma disciplina só. Não tem uma linha de pesquisa, um laboratório ou uma galera que estuda quadrinhos à vera nas artes visuais, como tem em letras e como tem em comunicação, né? Eu faço parte da galera de estudo de comunicação da UFRJ, né? Então existe um núcleo de pesquisa, né, lá nosso, da ECO UFRJ, de quadrinhos. E nas artes visuais não tem. Então é curioso como o consenso geral do público de que artes visuais é a disciplina que mais deveria saber quadrinhos, é aqui, na UFRJ pelo menos, né, no meu universo particular aqui acadêmico, é a que menos fala de quadrinho, né? E a que mais fala de quadrinho é comunicação, no momento, lá na UFRJ. Então é um dado legal, assim, mais curiosidade que qualquer outra coisa, tá? Mas, de novo, salientando, qualquer área do conhecimento pode falar de quadrinho, tá? É só falar com propriedade, é só estudar, beleza? Agora, é um dado curioso saber que as pessoas acreditam que a arte visual está mais próxima do quadrinho do que a comunicação, por exemplo, ou do que a letras. E se eu usar esse critério que eu usei, né, de que arte visual é desenho, letra é texto e comunicação é narrativa, pode-se dizer, com uma certa, vamos lá, grau de certeza aí, que a comunicação está mais próxima do certo, porque o que determina o quadrinho não é nem o texto, nem o desenho, é a narrativa, né? Então é por isso que faz algum sentido que a comunicação seja o lugar na UFRJ onde mais se estuda quadrinhos. E não é só que não tá, na USP também, tá? A ECA, a Escola de Comunicação e Arte, bom, no caso é Comunicação e Arte, mas o quadrinho tá lá, né? O Observatório de Quadrinhos tá na Comunicação e Arte. Então fica aí para vocês que tinham curiosidade sobre onde se estuda quadrinhos, é aí, na comunicação principalmente, um pouco nas letras e nas artes mais ou menos também, beleza? Como vocês viram nos gráficos, pessoas que não são meu público, são públicos de quadrinhos em geral, né? Então é muito útil entender como essas pessoas pensam, como essas pessoas agem, né? Quais são os hábitos de leitura dessas pessoas, pra gente poder fazer um quadrinho, pra gente poder construir uma cena de quadrinhos melhor, beleza? É isso, gente. Curta o vídeo, já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!